Oi, crianças, tudo bem com vocês? Tia Sabrina na área. Aí vocês vão falar, tia Sabrina no devocional. Pois é, agora vocês vão ter que aguentar a tia no devocional também. Brincadeira, eu sei que vocês gostam. Então, bora lá, estamos iniciando mais um devocional. Vem comigo. Hoje a tia quer conversar com vocês sobre algo bem legal. Como assim, tia, conversar? Sim, uma conversa, para a gente poder ter uma intimidade legal aqui, beleza? Então, hoje eu quero falar para vocês sobre eu sou uma nova criação. Exatamente. Tia, mas eu sei que eu sou nova, tia. Não é isso que eu quis dizer. Mas é uma nova criação em Cristo e a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, beleza? Para começar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão vendo desse lado, né, tia Lanes? Vocês estão vendo quem estão aqui comigo? Vários super-heróis, não é verdade? E tem um homenzinho aqui no meio, bem aqui, ó, onde a tia tá apontando. Esse daqui é Jesus. E eu quero conversar com vocês um pouco sobre isso hoje. Vocês já perceberam que quando a gente assiste esses filmes de super-heróis, eles são pessoas normais como a gente e depois eles se transformam? Exatamente, eu creio que vocês já assistiram vários aí. Eu gosto do Homem-Aranha, acho bem da hora do Homem-Aranha. Como é que é o nome dele? Peter, né? O do Cari. Peter Parker, isso mesmo. Eu gosto bastante do Homem-Aranha, eu acho bem legal. Já assisti todos, acho top. Principalmente a hora que ele se transforma subindo nas paredes. E eu acho bem legal. E ele se transforma. E acontece a mesma coisa conosco. Como assim, tia? Vou me transformar e vocês subindo pela parede? Não, gente. Agora, voltando aqui para o mundo espiritual, quando nós somos uma nova criatura, quando nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura. Então, nós somos transformados. E hoje eu quero contar para vocês a história de um homem que ele foi totalmente transformado por Jesus, beleza? E ele virou um super-herói da fé. Nós conhecemos esse daqui, porém ele é um super-herói da fé, um pregador do evangelho que nós ali o admiramos muito. E esse homem é Saulo de Tarso, né? Mas tia, não é Paulo? Sim, mas Jesus mudou o nome dele. A gente vai chegar lá, beleza? Então Saulo, ele era um perseguidor dos cristãos. Olha que hipocrisia, não é verdade? Ele de perseguidor se tornou um pregador do evangelho. Olha que transformação. Ali ele teve um encontro com Deus, enquanto ele foi fazer uma viagem. E ali no meio do caminho, ele teve um encontro com Deus. E ali eu creio que para Saulo foi algo marcante na vida dele. Porque ele vivia uma vida totalmente diferente. Ele perseguia os cristãos, ele prendia os cristãos. Se precisava, ele matava também os cristãos. Porque havia um ódio no coração dele. Porque ele nunca tinha ouvido falar sobre o amor de Cristo. Para ele aquilo não era uma verdade. Por quê? Porque não havia sido transformado. E quando nós não somos transformados, nós temos uma mentalidade velha. Mas tia, eu sou tão novo, como assim? Exatamente. Quando nós não somos transformados por Cristo, nós temos uma mentalidade velha, que é a mentalidade do nosso eu. Como assim, tia? O meu eu. O meu eu ali é o orgulho. Exatamente. O orgulho muitas vezes nos impede de ali viver uma transformação genuína no Senhor. Então, para nós nos tornarmos uma nova criatura, nós precisamos deixar o nosso orgulho de lado e deixar esse homem aqui de branco no meio mudar a nossa vida, beleza? Então, foi exatamente isso que Saulo, ele fez. Ali, Deus mudou a vida dele. A partir do momento que ele teve um encontro com Deus, ali no primeiro momento eu creio que para ele foi um choque, né? Ele nunca tinha acontecido aquilo com ele, ele ouviu a voz de Deus. Muitas pessoas não ouvem a voz de Deus e no primeiro encontro de Paulo com Deus, ele ouviu a voz de Deus. Olha que privilégio. Quando nós nos tornamos uma nova criatura, nós podemos ter um relacionamento com Deus, de amizade. Olha que legal, não é verdade? É muito bom a gente ter amigos. Imagina ser amigo do seu Criador, do cara que te criou, que pensou em você. A tia Gabi, ela vai sair um devocional aqui que a tia Gabi vai falar sobre isso, sobre como Deus ele nos criou, a forma que Deus ele nos criou. E é tremendo isso, porque hoje, pelo ali o sacrifício de Cristo, que Cristo trouxe essa transformação para nós. Nós éramos pecadores e ele nos lavou com o seu sangue. Então hoje nós podemos ter livre acesso ao Senhor. A gente pode conversar com ele a qualquer hora. Então nós literalmente podemos conversar com o nosso Criador. Olha que legal. E Paulo, que ali antes era Saulo, ele descobriu isso.
de que ele passou a ser uma nova criatura. Algo dentro dele mudou. Tia, mas foi instantâneo, igual um super-herói, ele conta ali até 3, ele gira e pá, se transforma? Não, ali tem um processo, né? Paulo ali, antes do nome dele ser mudado, ele ficou cego durante 3 dias, porque ali o Espírito Santo ele queria convencê-lo da verdade do Evangelho. E ali o Senhor usou um homem chamado Ananias para poder falar com Paulo. E ali o Senhor começou a mudar a história de Paulo. O Senhor falou ali para ele qual era o propósito que Deus tinha. Deus não somente nos criou e quer nos tornar uma nova criatura, mas também Ele nos deu um propósito. Qual era o propósito de Paulo? Você sabe? Era pregar o Evangelho, era anunciar as boas novas de Cristo. Então, olha que interessante. Além de Deus ali se mostrar para Paulo, Ele também o deu um presente, que é o propósito de Deus para as nossas vidas. E ali Paulo, ele entendeu aquele propósito, ele começou a estudar a palavra, ele começou a aprender sobre quem era aquele que ele mesmo perseguia. E ele se apaixonou por Deus, ele se apaixonou por Jesus, ele se apaixonou pelo Espírito Santo. Então, quando nós nos tornamos uma nova criatura, nós nos apaixonamos pelo nosso Criador, nós nos apaixonamos por Deus. E qual é o desejo que vem no nosso coração a partir disso? Servi-lo, cumprir o propósito que Deus ele nos deu. Então, hoje a tia quer falar com vocês sobre isso. Cristo, ele veio não somente para nos tornar filhos, mas também para que nós fôssemos transformados, tirar aquela mentalidade velha do nosso coração. Amém? Então, a tia quer ler com vocês, rapidinho, a gente vai ler 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 16 e o 17, tá bom? Tava aberto e a tia tirou. Tia. Vamos lá. 2 Coríntios 5, verso 16, que diz assim: portanto, não avaliamos mais ninguém no ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Olha aqui o que Paulo nos diz. Paulo foi o escritor da carta de Coríntios e ele nos diz isso. Antes ele avaliava ali Cristo, a palavra de Deus, o Messias, como algo velho. Ali ele não acreditava que Cristo podia transformar a vida dele. No entanto que ele perseguia, ele queria acabar com todos os seguidores de Jesus. Porém, ali Cristo transformou a vida dele. No entanto que ele fala, a velha vida acabou e uma nova vida teve início. E é isso que acontece conosco. Quando nós nos tornamos ali amigos de Deus, quando nós aceitamos Jesus, Ele nos dá uma nova vida. Ah, tia, então você quer dizer que tudo aquilo que eu vi no passado ficou para trás? Ficou para trás. E esse homem aqui quer nos tornar em super-heróis da fé, em pregadores do Evangelho. Paulo, ele é falado até hoje. Olha que interessante. Um homem que antes ele era falado por aquilo que ele fazia de mal, de ruim. Hoje ele é lembrado como um herói da fé, como uma pessoa que pregou o Evangelho, como uma pessoa que viveu o verdadeiro Evangelho e morreu por amor ao Evangelho. Então olha que lindo isso. Quando nós nos tornamos uma nova criatura, o Senhor ele transforma o nosso coração, tá bom? E eu quero, pra gente poder finalizar, eu quero ler com vocês Romanos capítulo 12. A gente vai ler. Finalizar não, né? Que a tia fala bastante. Mas eu creio que vocês gostam. Pelo menos é o que a tia espera. Romanos 12, a gente vai ler os versos 1 e 2, tá bom? É algo que aqui o Senhor, Ele nos dá e quer que nós também fazemos, beleza? Vocês vão entender. Vamos lá. Romanos 12, a gente vai ler os versos 1 e 2, que diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus, prestem atenção, Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês. Olha aqui o que Paulo também nos diz, porque foi Paulo... Eita, quase que eu tirei o celular. Foi Paulo que escreveu Romanos. Ele nos diz o quê? Que o nosso corpo, ele é um sacrifício para Deus.
Então o nosso corpo, ele não é nosso, ele é do Senhor, que foi Ele que nos criou. Então nós nascemos com um propósito, nós somos uma nova criação. Nós éramos contaminados pelo pecado, porém Cristo, Ele veio e nos limpou. Quando você toma banho, não é para tirar toda a sujeirinha? Foi exatamente isso que Cristo, Ele fez conosco. Ele tirou a sujeira do pecado que havia em nós. Tia, mas eu sou criança, eu não cometi muitos pecados. Porém, a palavra de Deus nos diz que nós já nascemos pecadores. A maldade já estava dentro de nós. Porém, quando nós recebemos a Cristo, nós decidimos pensar. Por que Paulo aqui nos diz a maneira de pensar? Porque o nosso cérebro, ele manda aqui, quando nós pensamos, ele manda todas as funções para o nosso corpo. Eu pensei, vou mexer a minha mão. O meu cérebro entendeu, eu vou mexer a minha mão. Eu vou falar, o meu cérebro entendeu que eu vou falar. Então, o nosso cérebro, a maneira que nós pensamos, dá aqui não é uma regra, mas dá uma ação para o nosso corpo. Então, nós precisamos transformar primeiro a nossa mente. Então, como nós transformamos a nossa mente? Anota aí. Nós transformamos a nossa mente através da palavra de Deus. Então, quando nós nos tornamos uma nova criatura, nós entendemos que a palavra de Deus, ela deve ser ali uma lição para nós. Todos os dias, igual quando você vai para a escola, você não tem tarefas, ali a professora não dá tarefas para você levar para casa, a mesma coisa conosco. Todos os dias nós temos uma tarefa, aprender mais do Senhor para que nós possamos mudar a nossa mente, a nossa maneira de pensar e nos transformar. Claro que você não vai se transformar num super-herói, igual eles estão aqui, mas Cristo, Ele nos transforma em uma nova criatura. Nós podemos fazer o bem para as pessoas. Essa não é a ideia dos super-heróis? Eles fazerem o bem para as pessoas, salvarem as pessoas do mal? É isso que Cristo, Ele veio fazer por nós. Ele veio nos salvar do pecado. O pecado, ele destrói a nossa vida. Ele nos torna ali uma criatura ruim. Mas Cristo, Ele veio para que nós sejamos uma nova criatura. Ele pensou em nós, ali Ele pensou como seria o seu cabelo, Ele pensou como seria o seu rosto, os seus olhos. Cada coisinha Ele pensou, porque Ele queria que você fosse uma nova criatura. Então, que assim como Paulo, que foi uma nova criatura, você possa também decidir ser uma nova criatura. Que nessa semana, e hoje é segunda-feira, que nessa semana a gente vai ter atividades aí para vocês colocarem em prática aquilo que a tia falou para vocês e que vocês possam receber sobre vocês. Eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova criação. Então eu não posso agir da mesma forma que eu agia antes. Eu preciso mudar o quê? A maneira de eu pensar, a maneira de eu agir, para que Cristo possa entrar da mesma forma que entrou na vida de Paulo. E ali ele parou de perseguir aos cristãos e ele começou a ser um cristão de verdade. Ele começou ali a parar de desacreditar na palavra de Deus. Então a gente deve ter a nossa vida transformada como foi Paulo. Paulo hoje ele foi o nosso exemplo. Então ele passou de perseguidor ali para um amador do evangelho. O que era amador? A amabilidade é nós amarmos o evangelho. Não falei para vocês que ele se apaixonou? Exatamente. Quando nós nos apaixonamos pelo evangelho, nós recebemos que nós somos uma nova criatura. Hoje eu sou uma nova criatura, porque eu me apaixonei pelo evangelho de Cristo. Deixei que Cristo mudasse a minha mente. Tia, esse processo de mudar a sua mente acabou? Não acabou. Cristo ainda está mudando a minha mente. Todos os dias nós precisamos mudar algo. Para isso nós precisamos conceber no nosso espírito isso. Essa identidade de nova criatura. Eu não sou uma velha pessoa. Eu sou uma nova criatura que Cristo me deu uma nova identidade. Antes eu era pecador, hoje eu sou o Filho de Deus. Então que nessa semana vocês possam fazer esse exercício. A tia deixou esse exercício no culto para vocês, que vocês possam declarar sobre vocês. Eu sou uma nova criatura, porque foi assim que Deus ele nos fez. Amém, crianças? Então esse foi o nosso devocional de hoje, que vocês possam pensar aí, que vocês possam levar como exemplo. A tia deu exemplo dos super-heróis, mas o nosso maior herói ele está aqui no meio de branco, que foi Cristo. Que Ele morreu por nós, Ele veio na terra para nos mostrar como ser verdadeiros cristãos, como ser verdadeiros filhos de Deus. Então que nessa semana vocês possam buscar aí, que vocês possam aí ativar uma curiosidade no coração de vocês. Então que nessa semana vocês possam fazer esse exercício e vocês receberem essa identidade que Deus deu para vocês, de nova criatura, e aprender com esse cara que está aqui, que é Jesus. Ele é o nosso maior exemplo, Ele veio à terra para nos mostrar como ser verdadeiros filhos de Deus. Beleza? Então ativa a curiosidade no coração de vocês, busquem aí nessa semana como Cristo agia, procurem na vida de Paulo também como Paulo ele agia. Ali ele foi verdadeiramente transformado, ali não tinha resquício de Saulo, no entanto que Deus ele mudou o nome dele.
Eu creio que Jesus, ele vai trazer isso sobre as nossas vidas. Não que ele vai mudar o seu nome fisicamente, mas no reino espiritual ele muda o nosso nome de pecadores para filhos de Deus. Amém? Então, um beijo pra Tia Sá. Fiquem com Deus, que a semana de vocês seja abençoada. Beleza? E o nosso devocional está finalizado. Check! Beijo, tchau, crianças!